tudo bom? Estamos aqui para mais um tema de filosofia, não é verdade? Então não esqueça, nós estamos aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola, um projeto lindo, maravilhoso, distribuir conhecimento de uma forma gratuita a todos, né? Que é a plataforma, e sempre foi, do PDT e Leonel Brizola. Recebi o convite, estou aqui novamente e vamos lá conversar mais um pouquinho de filosofia, ok? Venha fazer parte desse novo momento, dessa nova história. Vamos sim, pela educação, demonstrar que ela é capaz de transformar. Perceba, educação transforma as pessoas e pessoas transformam o mundo, tá ok? Vamos adiante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma matéria interessante dentro da filosofia, que é quando ela se relaciona com ciência, tá ok? É importante saber que as primeiras explicações que nós tivemos na história da filosofia vieram por meio de deuses mitológicos, né? E muita gente pergunta, mas por que a mitologia é conhecimento filosófico? Simples. Porque a primeira forma, a primeira narrativa que o homem encontrou para tentar entender a sua natureza, o meio que o cerca. Ok? Mas depois, essas mesmas explicações foram substituídas. Aconteceu um momento, não do dia para a noite, né? Existe até um termo que já foi cobrado no Enem, fica atento, que se chama milagre grego. Milagre grego. O que é o milagre grego? É porque do dia para a noite o homem esqueceu os deuses e começaram a buscar explicações racionais na própria natureza? Não. Isso foi processual, tanto é que isso não acabou até hoje. Se você visualizar aí a mitologia grega, existe uma atualização dela hoje, não é? Que, por exemplo, os deuses, da mesma forma que nós acreditamos, hoje, imagina um homem grego daquele início, não é? E quem foram os primeiros cientistas dessa nossa história, não é? Se você pegar ali na Grécia Antiga, os pré-socráticos, né? Todos eles estabeleceram algum princípio da natureza como formador da vida, formador do universo, não é? Teoria, naquele primeiro momento, e ainda hoje, foi estabelecido como instrumento que gera sentido para a vida. Olha só que lindo. Teoria, instrumento que gera sentido para a vida. Quantas teorias nós temos, né? Para tentar esquecer que somos seres finitos. Quantos instrumentos preenchem a nossa vida dia após dia? Não é? Então, as primeiras teorias que buscaram explicar a nossa vida sem um apelo, sem a intervenção divina, foram os pré-socráticos, né? Também conhecido como período verde, filósofos da natureza e por ali adiante. Porque todos eles buscavam um princípio elementar da natureza para dizer de onde surgiu. Por exemplo, o clássico, né, Tales de Mileto, quando ele fala que a vida surge da água, né, pelas observações realizadas por ele. Interessante perceber que, se você buscar uma explicação via métodos, né, caminhos, o método científico hoje, todos nós sabemos que tem 4 etapas, né? E a principal é a experimentação. Então, se você pegar numa sequência, observação, levantamento de hipóteses, experimentação e, por fim, a conclusão. Mas e o grego, não é? Naquele período que não tinha microscópio, não tinha as tecnologias que nós temos hoje. Como é que eles faziam? Simples. Uma das etapas que eles não tinham era a experimentação, até porque, para o grego, para toda a paideia, a educação grega, a cultura grega, o universo estava pronto e acabado. Jamais iria sofrer alguma mudança. Essa era a concepção da época. Então, bastava observar na natureza que você iria encontrar as respostas para a vida. Interessante essa perspectiva. Mas isso caminha, galera. Isso vai caminhando. A ciência vai se desenvolvendo. Você pegar Demócrito com a questão do átomo, se você pegar Anaximandro dizendo que nós somos poeira das estrelas, veja quanto tempo atrás eles já afirmaram perspectivas científicas que ainda hoje nós não temos respostas e os cientistas estão buscando. A diferença ali daquele cientista pré-socrático ao cientista hoje são as tecnologias, né? As maneiras de experimentar as teorias. Tanto é que essa concepção de universo perfeito, fechado, vai cair a partir da revolução ali, entre o Renascimento adiante, né? Vai cair com quem? Copérnico, Newton, Kepler, Galileu. Todos esses vão demonstrar que o universo, na verdade, está em plena expansão. Então, todas as teorias antigas vão cair por terra, né? Principalmente as gregas.
Aristóteles, todas elas vão cair, porque estavam fundamentadas em erros, né? E se você pensar dessa maneira, a teologia que se valeu das teorias gregas também foi fundamentada em erros. Por isso que o avançar da ciência do Renascimento ao Iluminismo fica claro e evidente, e aí o cientista fala, Deus está morto, o conhecimento metafísico está morto, porque não é passível, não é possível comprová-lo. Ok? Então perceba que dos gregos nós vamos caminhar até o final da Idade Média, as teorias caem e ali começa um novo modelo, né? Que é justamente o que o pré-socrático não tinha, que é a experimentação. As novas tecnologias começam a surgir. E aí nós vamos ganhar uma medicina, né, muito mais presente. O iluminismo ali, você vai ter uma fé imensa depositada na medicina como a salvadora, né, dos grandes males, das pestes, não é? Mas a ciência evolui com esse seu método, né, de experimentação. E vai chegar em 1900, praticamente na virada de século, em crise. Praticamente nós vamos perceber que várias teorias irão cair. É o momento que vai surgir Einstein, Heisenberg, tantos outros pensadores que vão quebrar teorias antigas, né? Interessante. E a filosofia? Ela sempre utilizou e sempre vai utilizar os conhecimentos científicos. É inseparável, ok? É inseparável ciência da filosofia. Agora, perceba que toda ciência tem um método específico de investigação, um objeto específico, tá ok? É uma visão muito reta, muito ali focada, diferente da filosofia que tem, além de ser rigoroso, radical, é um pensamento de conjunto. A filosofia se utiliza tanto da ciência como as demais áreas do conhecimento como maneira de explicar e demonstrar por que chegamos em tal situação. Então, filosofia e ciência sempre estarão juntas. Perceba que é do Renascimento adiante que a filosofia começa a ser fragmentada. Sai política para um lado com Maquiavel, sai ciência para o outro lado com as reflexões cartesianas de Bacon ou Bacon, né, como alguns gostam de dizer, Francis Bacon, a formulação do método, não é? E ali segue adiante. Agora, nós temos que entender claramente que a ciência não é capaz de tudo, tá ok? A ciência tem seus limites, a ciência não consegue responder tudo. E se você for perceber bem, todo conhecimento criado pelo homem, nenhum vai chegar a uma conclusão sagaz, definitiva. Se você pegar o modelo científico da metafísica de Aristóteles, do motor primeiro até a vida que nós conhecemos hoje, é o mesmo modelo científico moderno da teoria do Big Bang, tá ok? Tem um início e tem um desenvolvimento, mas ninguém fala o que é o início e muita gente ainda tem dúvida do que é o desenvolvimento e o seu ápice, tá ok? Então a gente não sabe se a gente está no começo, no desenvolvimento, no ápice da nossa ciência, ou nós já estamos na decadência. Eu acredito que, falando em ciência, a próxima revolução é o domínio realmente da nanotecnologia. Engraçado. E isso já foi comentado com os pré-socráticos, né? E chega até os nossos dias com modelos científicos modernos, né? Por causa das tecnologias. Então vamos seguir aqui na filosofia da ciência. É o campo de reflexão sobre a ciência e seus métodos. Por que a filosofia tem que refletir sobre isso? Para tentar demonstrar claramente que é possível o homem achar respostas no seu meio para não ter a intervenção divina nessas explicações. Então, quando eu pego o estudo do método de investigação científica, nós temos que entender que a metodologia é simples, há 4 etapas, tá? O que nós já falamos. E visualizar se isso tem um respaldo, se isso tem um impacto no meio social, cabe à filosofia refletir. Porque quantas teorias nasceram inférteis e morreram inférteis e ainda deram dor de cabeça para vários numa época, não é? Então refletir sobre o método, sobre... E aí entra as questões de bioética, aí entra várias outras conotações, outras áreas do conhecimento para a filosofia dar esse conjunto, tá ok, galera? Muito cuidado com isso. Visão filosófica holística, visão de conjunto radical rigorosa do todo. Ciência específica.
Por isso que filosofia está antes de uma possibilidade científica, tá? Muita atenção a isso. Classificação das ciências, não é? Por que classificar as ciências? Lógico, porque os objetos mudam. E a filosofia vai refletir sobre isso. Ei, você biólogo, a vida, a origem, como nós podemos estabelecer os princípios de vida, aonde a vida começa, onde a vida termina. Veja, e trabalhar nessa classificação das ciências é uma reflexão é uma reflexão que nós chamamos de a priori, não é? Lembra dessas palavrinhas, a priori, a posteriori, empirismo, racionalismo, tá ok? Que vai desembocar aí, né, na boa e velha, no bom e velho conflito entre razão e fé, tudo bem? Natureza das teorias científicas e sua capacidade de explicar a realidade. Uma teoria, ela tem que ser submetida, né, a reflexões, a críticas, as mais pesadas possíveis, e ao método, não é? Propriamente dito. E se ela não tem respaldo, se ela não tem por que existir, ou conhecemos ou elaboramos algo maior do que ela, sigamos, ela foi derrubada. Vamos corroborar se ela permanecer. Se ela não permanecer, sigamos para novas descobertas. Por isso que é importante perceber que conhecer é desconhecer. Porque quanto mais eu amplio o meu conhecimento, mais eu tenho margem com o desconhecido. Então olha que interessante, conhecer é desconhecer. E aí que está a criatividade ou vamos dizer, a graça de ser humano. Saber que é um ser limitado, que jamais vai descobrir de onde veio para onde vai, e mesmo assim consegue achar nesse meio termo as mais variadas teorias que, de alguma maneira, conduz sentido para a vida de várias pessoas, né? Então, olha que interessante. Conhecer é desconhecer, é um argumento que você pode utilizar até numa redação se tiver um tema científico aí, tá ok? Papel da ciência e sua utilização na sociedade. Bem, praticamente hoje, se eu pego um exemplo, um ente querido, né, um ente familiar, sofreu um acidente, foi para o hospital, 8 horas o médico naquela cirurgia em cima ali, consegue livrar a pessoa do risco de morrer, o médico chega para a família e olha, ele não corre mais risco. A família, graças a Deus. Aí você imagina, é graças a Deus ou graças às técnicas da medicina que evoluíram ao ponto de conseguir salvar aquela vida? Perceba, o papel da ciência e sua utilização na sociedade. Galera, é lindo essa reflexão, é perfeita essa reflexão. E se você trazer dentro dos assuntos da bioética, e aí que nós vamos cair, não é? Perceba que nós estamos passando agora por um processo de audiências públicas sobre a questão de descriminalizar o aborto, tá ok? Lógico, sua prova do Enem provavelmente já está pronta, e talvez esse tema não venha entrar. Mas é um argumento, é uma pesquisa que você deve ter em mente. Vida, onde a vida, onde começa, onde termina. Discutir isso é uma sensibilidade imensa, porque é difícil para a limitação humana compreender o que é potencialidade de vida. Agora, perceba que de 1900 aos nossos dias, nós tivemos o que nós chamamos de crise, não é? Crise das ciências. E que levaram vários outros pensadores a elaborar novas maneiras de pensar a ciência de 1900 para cá. Porque várias teses caíram, várias teorias caíram. Se você gosta de filme, perceba que o tema ciência e filosofia estão presentes sempre em vários filmes. Vou te dar um exemplo. Quando aquele filme dos Transformers, olha que loucura. Utilizar um filme de ficção científica hollywoodiano para te dar um exemplo. Quando o rapaz, o principal, o protagonista do filme, está numa aula na faculdade sobre física e ele começa a surtar, né, porque tinha contato com os alienígenas, e fala para o professor que aquelas teorias de Einstein que ele estava ensinando estavam erradas. É uma surpresa, né? Porque você imagina chegar lá no Renascimento, quando Newton, Copérnico, Galileu, Kepler falam, olha, as teorias estavam erradas. Estava tudo errado. Tu imagina quantas pessoas cometeram suicídio e falaram, então quer dizer que tudo que eu aprendi está errado? Imagina hoje você estudando e chega um pensador de alguma parte do mundo e confirma para nós que Einstein estava errado. Tu já pensou que loucura? Que transformação que vai ser? O que nós vamos fazer, não é verdade? Então, olha só, perceba que há um leque
de novas possibilidades científicas e que surgiram novos pensadores que vão revolucionar, que vão falar, opa, a filosofia tem um papel preponderante nessa nova perspectiva, porque é ela que vai refletir sobre as transformações. Nós vamos chamar isso de novas orientações epistemológicas. Quem são os pensadores que vão surgir? Karl Popper, Thomas Kuhn, Gaston Bachelard, entre outros que vão dizer a ciência trabalha dentro de um mito que ela consegue tudo, o mito do cientificismo. Mas não, ela não vai responder tudo e ela é extremamente limitada, tá ok? Quem são esses pensadores? Gaston Bachelard, não há verdades primeiras, né, mas erros primeiros. Cada teoria nasce para ser refutada. Depois dele nós temos Karl Popper, com o princípio da refutabilidade. Você continua com a teoria até o momento que ela é vencida. Se ela não for vencida, vamos corroborar com ela, mas se ela for vencida, vamos adiante, não é? Além dele, Thomas Kuhn, que em cada contexto histórico nós temos paradigmas, nós temos modelos científicos a serem estudados, e que quebrar esses paradigmas é a evolução científica. E aí nós temos Paul Feuerbach, não é? Que é um grande radical, que vai dizer que o único princípio que não inibe o progresso científico é tudo vale. Ou seja, ele está dizendo que, cara, coloca, por exemplo, a bioética tem uma crítica muito pesada em cima de cobaias humanas, né? Mas se você estiver há 12 anos numa cadeira de roda, você não gostaria de colocar o seu corpo como objeto de estudo de um novo princípio que você pode voltar a andar? Ou pode pelo menos evoluir a ciência para alguém lá na frente conseguir resolver? Perceba que os dilemas bioéticos, os dilemas científicos são refletidos justamente por todos. Porque um cientista é filósofo, tá ok? É uma pessoa que teoriza, que acredita. É uma pessoa de fé, o cientista. Não fé na perspectiva metafísica, mas de acreditar que ele pode conseguir alcançar algo com aquele objeto de estudo. Então, galera, gostaria de dar uma visão ampla e geral de que filosofia da ciência estuda os impactos, né, do seu método na realidade humana, o impacto das teorias, as classificações das ciências, tá ok? E segue refletindo até hoje. Porque a ciência é viva, assim como a filosofia tem a visão de conjunto, a ciência, por mais que tenha um objeto específico, ela está sempre buscando sair dali e conseguir algo novo. E a filosofia sempre vai dispor do conhecimento científico, porque são inseparáveis, ok? Fica a dica, estuda a revolução que aconteceu no final do século XIX, entrada do século XX. Perceba as mudanças científicas, quem são esses pensadores que orientaram a ciência de uma nova maneira. E perceba que a filosofia sempre está presente nessas reflexões, ok? Até a próxima e bom estudo para vocês, meus queridos.